Agora a gente começa a exponencial complexa. Exponencial complexa discreta. Essa exponencial tem uma série de sutilezas em relação à exponencial complexa contínua. A primeira dela é a seguinte: a gente representa essa exponencial, por razões que eu confesso que eu não conheço direito, a gente representa ela na sua forma geral como sendo C alfa elevado a N. E não representa, em geral, o que seria mais natural se a gente fosse trazer o conhecimento ali do campo contínuo, a gente teria que dizer talvez C vezes 1 E elevado a beta vezes N. Tá? Obviamente são representações equivalentes. São equivalentes. Desde que o beta seja igual ao log do alfa. Mas, por uma série de razões, a gente usa mais a representação da esquerda aqui com alfa do que a representação com beta. Tá? Então, como no outro caso, a gente vai dividir em várias instâncias. Então, a gente vai começar com o caso real. C e alfa reais. E já aqui a gente começa a encontrar a primeira diferença. Então, como sempre, a gente faz um exemplo aqui, por exemplo, o x de n é igual a meio elevado a n. Então, isso aqui a gente pode representar como uma coisa que vem de menos infinito ali. No n igual a menos 2, esse troço vale meio elevado a menos 2, que é igual a 4, depois ele vale 2, depois ele vale 1, depois ele vale meio, depois ele vale 1 quarto, até nesse ponto aqui é o n igual a 2. Tá? A diferença surge já aqui, porque no caso real, a gente pode ter o x de n é igual a menos meio elevado a n. E nesse caso, observa que a representação da sequência, ela seria o seguinte, olha, no n igual a 2, ela vale menos meio elevado a, desculpa, que é o n igual a menos 2. No n igual a menos 2, ela vale menos meio elevado a menos 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Só que no menos 2, ela vale menos meio elevado a menos 1. Desculpa, no n igual a 1, no n igual a menos 1, ela vale menos meio elevado a menos 1. Isso aqui é igual a menos 2. Depois ela vale 1, depois ela vale menos meio, depois ela vale 1 quarto, etc. Então você vê que para sinais discretos pode ter oscilação mesmo no caso real. E o que está acontecendo aqui? Por que pode ter essa oscilação? O fato, a origem dessa oscilação é porque a gente representa como essa forma aqui, a gente representa como C alfa elevado a N e não C E elevado a beta N. Por quê? Porque se o alfa for negativo, para alfa menor do que zero, que é o caso aqui que deu a oscilação, o beta, que é igual ao log de alfa, se vocês se lembrarem como é que a gente faz log de variáveis complexas, isso aqui se torna j vezes π vezes, aqui eu não vou lembrar, não vou falar besteira, vezes algum outro número que eu não lembro qual que é. Aqui talvez seja o próprio log de alfa, eu não sei. Mas é alguma coisa. Então você vê que ao fazer a representação da forma C alfa elevado a N, eu permito que o alfa, mesmo real, seja negativo. Mas o alfa real negativo, nessa representação aqui, que é a que seria mais diretamente equivalente para o caso contínuo, isso aqui, se o alfa for negativo, isso resulta um beta, que é da forma j vezes π vezes alguma coisa.
que, para o caso contínuo, representa uma coisa que é imaginária pura e, portanto, tem oscilação. Então, só retomando, aparece oscilação no caso discreto, mesmo para esse alfa sendo real, e basicamente a origem disso, o motivo porque é diferente, é que aqui a gente representa dessa forma e no caso contínuo a gente representa dessa forma. Certo? Bom, figurinhas para ilustrar aqui. Que são essas duas. E essas duas. Seria interessante vocês que estão assistindo o vídeo dar uma pausa e tentar filosofar um pouco sobre qual é o valor de alfa para cada uma dessas figuras. Tá? Obviamente, se eu estivesse em aula eu ia perguntar isso para vocês, mas não estando em aula, a gente observa o seguinte: esse primeiro caso aqui em cima é um caso, todos são alfa real, hein? Mas esse é um caso em que a alfa vai crescendo à medida que o n cresce. Então, obviamente, pegar aí meio elevado a n não pode ser, porque meio elevado a n, quanto mais n cresce, mais o alfa cresce, mais o alfa elevado a n cresce. Por outro lado, aqui é uma situação em que não tem oscilação. Então, isso aqui a gente vê que é uma situação em que o alfa é maior do que 1. Esse aqui de baixo é uma situação em que, à medida que o n cresce, o alfa elevado a n vai diminuindo. Por outro lado, não tem oscilação, e a gente viu ali no exemplinho que quem causa oscilação é um alfa negativo. Então, eu concluo que aqui o alfa tem que estar entre 0 e 1. Esse outro caso aqui é um caso em que também, à medida que o n cresce, o alfa elevado a n diminui. Por outro lado, aqui a gente vê que o alfa vai trocando de sinal. Então, tem uma coisa aí da forma menos 1 elevado a n. Então, eu concluo que aqui o alfa ele tem módulo menor do que 1, mas o sinal dele é negativo. Que é isso que vai fazendo essa oscilação de sinal aqui. Nesse último caso aqui, a gente vê que o alfa elevado a n vai crescendo, por outro lado o alfa vai oscilando, então o alfa tem que ser negativo, e eu concluo que o alfa tem que ser menor do que menos 1. E esses são os 4 casos que nós podemos ter de alfa elevado a n. Um exemplinho que a gente vai ver mais para frente de situações como qualquer uma dessas aqui é juros compostos. Juros compostos sempre geram gráficos desse jeito. Ok?